Yuri, eu sempre fui muito incentivada dentro de casa pela minha mãe, né? Minha mãe sempre, desde criança, focou muito em estudo. E ela foi primordial para mim, não só em internalizar essa questão do estudo, da leitura, quanto depois de adulta. Ela foi primordial para a minha aprovação no concurso público, porque toda vez que tinha prova, ela largava tudo em Recife, vinha para cá, e aí terminava dando todo o suporte para que eu ficasse só estudando. Não só estudando, porque eu trabalhava. Sim. Mas aí ela cozinhava, ela arrumava a casa, porque eu morava sozinha, então ela sempre deu muito esse suporte para o estudo. E minha mãe foi o diferencial na minha vida, desde criança. Eu lembro, a gente pequena, eu e minha irmã, ela sentava na mesa, na central. De um lado ficava minha irmã com o dever de casa dela, né? Minha irmã é 1 ano e meio mais nova que eu, é uma diferença muito pouca. Muito pequena, né? E no outro lado ficava eu, e ela ficava alternando. E só podia descer para brincar depois que fizesse o dever de casa. Então você acha que a sua mãe teve um papel fundamental porque incentivou e talvez te ensinou a estudar, alguma coisa assim? Não sei te falar em relação a ensinar a estudar, mas a questão de ela incentivar muito. Minha mãe tinha uma frase que hoje em dia na psicologia cognitiva, na psicologia da aprendizagem, a gente utiliza muito, que é o correto não é vai estudar porque você amanhã tem prova, mas sim vai estudar porque hoje você teve aula. Infelizmente, a gente ainda tem aquela cultura de estudar porque vai ter prova, então deixa tudo para cima da hora. Isso termina prejudicando muito a aprendizagem. Porque a aprendizagem é um processo lento e gradual, ninguém aprende de uma hora para outra ou na véspera de prova. Para que haja a consolidação do aprendizado, é necessário repetição, é necessário tempo, porque senão a gente esquece, nosso cérebro não vai ficar, a não ser que a informação seja permeada de muita emoção, como acontece no caso de traumas, de acidentes. Sim. Mas a informação não fica. Nosso cérebro, se a gente não tem uma constante repetição, ele vai esquecer. É por isso que muita gente fala aquele negócio do tipo, eu saí da prova e pergunto assim, e aí, você lembra do conteúdo? Não. Tipo, a pessoa, ela estuda para decorar as fórmulas e tudo ali, faz a prova e depois dá aquele branco, né? E decora. E é uma dica que eu dou muito para véspera de prova. O pessoal sempre me pergunta muito, mas o que fazer na véspera de prova? Descansa, estuda. E eu digo, eu sempre estudei até onde eu aguentava. Não é estudar ao ponto de me estafar e não conseguir raciocinar no dia seguinte. Mas eu sempre muito de forma intuitiva, com esse incentivo que eu tive da minha mãe, eu sempre desenvolvi métodos intuitivos de estudar, que deram muito certo. Especialização, a pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem, e eu vejo que muito do que eu fiz por tentativa e erro e por intuição são técnicas das mais eficazes para a aprendizagem. O pessoal vê, conversando assim, e até eu me impressiono às vezes, porque às vezes saem uns negócios que eu me lembro que eu estudei no colégio. Da outra vez eu estava falando... E tá na cabeça, tá fresco, né? Caraca. Yuri, eu estava conversando com o meu médico acerca da composição da célula. Bainha de mielina... Ribossomo... Exatamente, eu estava conversando e aí eu... Não sei de onde vem isso. Na verdade, foi uma estruturação de ensino que... Foi até o vestibular, que foi onde eu parei de estudar completamente a questão de biologia, não sei depois da neurociência, depois por causa da pós, né? Da pós, mas que ficou. Que ficou. É um aprendizado que ficou. Claro que eu perdi muita coisa, porque se eu não revisar... Deixa eu só ajeitar aqui. Pode ajeitar, fica tranquilo. Se você não revisar, você termina perdendo. É intuitivo. Mas... demora muito para você perder. Demora, às vezes, décadas para você perder uma informação. Entendi. E aí a sua mãe... Então, vocês moravam em Recife nessa época, quando você era pequena? Em Olinda. Em Olinda. Eu cresci em Olinda. Eu nasci em Recife, mas cresci em Olinda. Em Olinda. E aí, você teve uma mãe presente que atuava mais ou menos assim, como uma professora de reforço. Era assim mesmo? Sim, até ela dar conta. Minha mãe era psicóloga, Sim. Só que ela não atuava. Quando ela engravidou de mim, ela deixou, parou e
ficou só por conta da família, mas ela sempre estimulou muito essa questão dos estudos, de você consegue, você estuda, o estudo em primeiro lugar, faz tua vida, o resto vem depois.